Como cristão, devemos parar de fazer algumas coisas. Essa mensagem ela é bem simples, direta e nos convida a tomar, de fato, uma decisão, de reagir diante de algumas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus e que nos leva à condição de simplesmente religiosos. Ninguém quer nadar e morrer na praia. Com isso eu quero dizer que ninguém fica satisfeito apenas em competir. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Esse negócio de competir, mais importante é competir. Conversa mole. O importante é a gente ganhar. Claro, para ganhar a gente precisa competir, a gente precisa ter experiência. Eu digo enfaticamente isso e trago agora essas palavras para a nossa vida espiritual. Aí sim, que é mais importante mesmo, não é só importante, é fundamental você vencer, principalmente na vida. Principalmente na vida. Ninguém quer fazer graça para ser ninguém. A gente quer vencer essa luta dentro de casa, quer vencer as amarras do pecado que ainda está dentro da gente, quer vencer os vícios, queremos vencer a nossa personalidade, que às vezes é difícil, né, de liberar o perdão, de compreender as pessoas, de aceitar o erro das pessoas, não é, de compreender as dificuldades. Essas coisas nós precisamos sim lutar, vencer, precisamos avançar, sabendo que a nossa vida espiritual não pode ser resumida a ir à igreja e voltar. Precisamos sim deixar de fazer algumas coisas e eu quero pontuar essas coisas para você, dizendo também que, felizmente ou infelizmente, não sei, a gente tem, pelo menos o IBGE aponta quase 90% dos brasileiros se declaram cristãos. Mas quando a gente vai ver de fato o que significa a palavra cristão, a gente vai ver que o número cai muito, porque ser cristão é ser imitador de Cristo. A palavra cristão significa pequenos cristos. A ideia de cristão é assim, Jesus veio, o Cristo veio, cumpriu seu ministério aqui na terra, né? Morreu, ressuscitou, e aí ficou poucos ali praticando os ensinamentos de Cristo, andando como ele andou. E aí todo mundo dizia, olha lá os cristãos, os imitadores, os pequenos cristos lá. Aí daí esse nome de cristão. Então quando a gente parte, de fato, para o significado da palavra, o número vai lá para baixo. Você precisa entender que o primeiro passo, a maioria das pessoas que estão me assistindo agora ao vivo, ou que vão ouvir essa mensagem em outro momento, estão pelo rádio agora, pela Rádio Novas de Paz, você precisa entender que você deu, a maioria das pessoas já deram o primeiro passo. O primeiro passo é você aceitar Jesus. Isso mesmo. Quando você aceita Jesus e tem consciência de que Jesus lhe aceitou, você começa a trilhar agora alguns passos importantes para que você perceba que algumas coisas na sua vida você precisa deixar de fazer enquanto cristão. E aí você dá o primeiro passo, aceita Jesus, depois você vai ver que aquele desmantelo todo, aquela vida escrava do pecado, aquela vida onde o pecado fazia parte do cardápio diário dos seus comportamentos, você vai vendo que isso daí vai lhe incomodando e você vai lutando. Você deixou os pecados mais evidentes na sua vida, aceitou Jesus, está lutando. Depois que você já começa a vencer e tem agora já uma caminhada cristã pela frente, você entra no outro processo
que é o processo da dedicação às coisas espirituais. Você busca se tornar um cristão de oração. Aí sim, você começa agora observando aqui, você começa aqui observando os ensinamentos de Jesus quanto à prática da oração, do jejum, da caridade. Olha que coisa boa. Não fica só por aí, você quer mais de Deus, e aí você começa entrando num último processo, que é no processo de santificação. Você vai vendo agora que todas as coisas que você faz deve glorificar a Deus. Você vai ver que aquele comentário que você faz a respeito de uma pessoa, de um grupo de pessoas, simplesmente você jogava assim no ar, você vai ver que o Espírito Santo se entristece. Quando você dá ouvido à fofoca, ao disse-me-disse, ao mexerico, Espírito Santo, essas coisas, você começa agora fazendo um filtro na sua vida. Isso sim é ser cristão. Diante dessas palavras, ainda assim algumas coisas nos perseguem. Ainda assim algumas coisas nos incomodam. Daí o tema dessa mensagem de hoje: como cristãos, devemos parar de fazer algumas coisas. E eu quero, a partir de agora, pedir a você que está me assistindo, você que está pelo rádio, dá um jeito de alguém também ouvir essa palavra. Dá um jeito, você mesmo que está dizendo, mas pastor, eu estou, vivendo um momento de tanta pressão. Eu estou aqui nas últimas, pastor. O senhor vem dizer que eu tenho que parar de fazer alguma coisa. Pastor, eu quero um alívio para a minha alma. Eu quero, pastor, eu já estou nas últimas. Calma, porque você está ouvindo, não é um homem falar. Você está ouvindo Deus falando com você. As coisas não se resolvem como você acha que deve ser resolvido. Calma. Você talvez está buscando uma palavra num sentido, Deus está falando em outro sentido. E você vai ver que o final vai ser um resultado benéfico para você. Tenha calma, fique aí. Às vezes a palavra aperta um pouquinho. Às vezes Deus cobra da gente. Às vezes Deus diz aqui, senta aqui que eu quero ter uma conversa séria com você. E talvez o tom dessa mensagem hoje seja esse. E você vai ver que o final das coisas vai dar tudo certo. Como cristão, repito, devemos deixar de fazer algumas coisas. E uma dessas coisas que nós devemos parar de fazer, depois que a gente entrega a vida a Jesus, busca guardar os mandamentos dele, nós precisamos fazer algumas coisas ou deixar de fazer algumas coisas. A primeira coisa é, nós precisamos deixar de lado as máscaras que nos cobrem, nos preservando atrás de uma religiosidade. Eu vou resumir isso dizendo que nós precisamos parar de ser crente de fachada. Você já ouviu nos noticiários, polícia investiga empresa de fachada. Ou seja, às vezes o órgão público contrata a empresa que não existe. Ela só tem uma fachada, mas ela não tem capital, ela não tem funcionários, ela não tem insumos. É só uma forma de corrupção, de efetivar a corrupção. Empresa de fachada. Pois bem, só tem a faixa, só tem a frente, só tem a fachada. Não existe. Nós precisamos parar com esse mau costume de ser crentes, como fala no popular, né? Perdão aos irmãos do Paraguai, mas a gente usa essa expressão, ser crente do Paraguai. Nós precisamos entender que a firmeza dos nossos pés na rocha não é simplesmente uma carinha de santo, uma roupinha, uma Bíblia. Tem pessoas que falam, meu amado, fala manso.
Tem pessoas que são bem polidas no politicamente correto e vivem por trás de expressões religiosas, práticas religiosas. Dentro da igreja é muito fácil você dizer amém, mas você vai ser provado. Você vai ser provado. Sua fé vai ser provada para ver se você é de fachada ou você é verdadeiro. E vai começar a prova dentro da sua casa. Quando fechar as portas e você não precisar impressionar ninguém, você não está no púlpito da igreja, você não está no seu trabalho, você não está diante das pessoas querendo se afirmar para mostrar que você não sei o quê, você vai ser provado dentro da sua casa. Será que sua esposa, seu esposo, seus filhos atestam que você é um crente de fachada ou um crente verdadeiro? Se não bastasse as provas que vão vir na sua família, você também vai ser provado na sua vizinhança. Você vai ser provado enquanto patrão, enquanto empregado. É aí que você vai se mostrar se você é um verdadeiro cristão com o seu bom comportamento ou não. Claro que um verdadeiro cristão, ele expressa isso através do seu linguajar, através das suas roupas. O que você valoriza, isso demonstra sim, mas você precisa entender que diante dessas provas, o crente de fachada, ele é reprovado, porque ele é fofoqueiro. O crente de fachada, ele cria intriga. O crente de fachada, ele só se satisfaz quando ele se vinga dos seus opositores. O crente de fachada, ele vive dando calote nas pessoas, pega emprestado e não paga, fica enrolando, é desonesto no trabalho, o patrão não pode fechar os olhos, que ele tira proveito da situação. A hipocrisia é a sua marca. Pastor, eu liguei agora o rádio, eu estou agora nas redes sociais, o que é que o senhor está falando? Eu estou dizendo que como cristão nós precisamos deixar de fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu estou falando é, a gente precisa deixar de ser cristão de fachada. Ser cristão de fachada. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo de número 23, versículo 27 e 28, diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. É muito forte essa palavra, né? Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. São palavras do próprio Jesus em Mateus 23, 27. Deixemos logo, é urgente, as práticas que nos escondem atrás da religião. Sejamos verdadeiros. Não ao crente de fachada. Como cristão, precisamos deixar de fazer algumas coisas. A segunda coisa é que eu entendo que nós precisamos urgentemente deixar de fazer como crentes. E aí vai agora a segunda coisa. Primeiro é deixar de ser crente de fachada. Segunda coisa, nós precisamos deixar de se achar melhor do que os outros.
nós precisamos deixar de se achar superior às outras pessoas. Olha, isso é muito sério. E às vezes a gente não percebe. Por isso que é bom a gente ter sempre pessoas que sejam sinceras ao nosso lado. Pessoas que tenham a liberdade de nos chamar e dizer, rapaz, ô Júnior, vem cá. Acho que você não tá. Acho que não é assim, rapaz. Tem que ver que essa situação. Você deve considerar isso, isso e isso. Olha como você está tratando seus funcionários. Olha como você está tratando sua esposa, Júnior. Veja como você exige o cumprimento das regras com seus filhos. Veja como você vê o todo. Eu acho que você deve ir por esse caminho. É bom a gente ter pessoas assim do nosso lado. Mas às vezes a gente exclui essas pessoas sinceras. Às vezes a gente não dá sequer liberdade às pessoas fazerem um comentário sobre como nós estamos lidando com os outros. Eu lhe pergunto, você conhece alguém que quando fala demonstra uma superioridade absurda? Eu conheço. Mas aqui não é interessante a gente pensar em fulano ou em beltrano. Porque fulano, paciência, se a gente tem abertura, se a gente tem oportunidade, se a gente tem uma relação que permite a gente dar um conselho, claro que a gente deve dar. Mas o que mais nos afeta não é nem a superioridade dos outros. O que mais nos afeta é, infelizmente, o nosso senso de que a nossa opinião é melhor, a nossa visão é melhor, a nossa leitura do todo é melhor. A gente não abre mão, meu irmão. Tem pessoas que... E é fácil falar dos outros, né? É melhor a gente falar da gente mesmo. Deixa eu usar aqui o meu exemplo, né? O meu exemplo quando eu digo falar na primeira pessoa, eu começo errado, mas fico lá, meu irmão. Termino errado, mas não dou o braço a torcer. E outra coisa, tem muitas pessoas que, porque se tornaram crentes, se acham melhores do que os outros, viu? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Porque você se tornou filho de Deus, aceitou Jesus e agora é crente, deixou aquela vida desmantelada de lado, você não é melhor do que ninguém não, viu? Tem pessoas que usam isso para se afirmar diante dos outros. Ele se acha tão superior que começa agora dando o seu testemunho, falando em nome de Deus. Não é por uma devoção, nem por cumprir o ID. É porque ele quer se afirmar diante do grupo e ele acha que o fato de ele agora ser crente, ser filho de Deus, lhe dá um status diante daquele grupo. E ele vira e mexe e ele quer aquele status. Eu repito, o fato de você ser filho de Deus não lhe faz pessoa melhor do que o outro. Jesus morreu, não foi só por você não, criatura de Jesus. Jesus morreu por todos. O sol nasce sobre o justo e injusto. A chuva que caiu esses dias, que sempre traz transtorno para a região metropolitana do Recife, caiu sobre os bons e sobre os maus. Não tem boquinha, não. Você não passa de servo, entenda isso, que o Espírito Santo nos ajuda a entender isso. Você não é superior a seu ninguém. Essa sua superioridade tem afastado as pessoas de bem, de perto de você. Você acha que o Senhor nos ajude a ser mais humildes. Eu encerro lendo estes versículos. Preste bem atenção, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó: antes vocês não era povo,
mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Amém? Portanto, a gente vai continuar, mas guarda essas duas coisas que nós, como cristãos, devemos parar de fazer. Deixar de ser crente de fachada e deixar de achar que é melhor do que os outros. Que Deus nos abençoe e nos dê graça. Que a palavra do Senhor surta efeito na minha vida. Que nós possamos ser melhores, a começar dentro da nossa casa, porque a nossa fé será aprovada. A nossa fé será aprovada. Como cristão, devemos parar de fazer algumas dessas coisas.